hoje, senhores. Hoje é a nossa aula de número 24. Vamos falar um pouco sobre essa parte de integração fracionária. E vou falar também hoje, amanhã, um pouco sobre espaços de Sobolev. Então, deixa eu tentar começar a falar hoje sobre espaços de Sobolev. Muito bem. Esse está meio feio. Ó. Então, deixa eu começar aqui revisando o ponto que eu deixei em aberto na aula passada. Tá? Então, na aula passada a gente estava discutindo ainda um pouco sobre análise harmônica na esfera, parte de esféricos harmônicos, polinômios harmônicos no Rn. Em particular, a gente provou que a transformada de, se eu pegar um polinômio homogêneo de grau K e harmônico, multiplicar pela gaussiana, a transformada de Fourier dele é essencialmente ele mesmo, né? Ele menos i elevado a k, então ele é um vetor da transformada de Fourier, uma função desse tipo. Né? E depois, essa era a identidade de Hecker, depois a gente foi adiante para provar que, de fato, se eu pegar um polinômio PK, um polinômio homogêneo harmônico de grau K e multiplicar por uma função radial, a transformada de Fourier é o mesmo polinômio PK vezes uma outra função radial. E a transformada de Fourier que leva essa função radial na outra, essa transformada, né, é uma transformada que depende essencialmente do fato do parâmetro que a gente chamou n mais 2k. Então a gente estava nesse sentido aí de provar, né, exatamente isso. Se eu pegasse um polinômio PK de x vezes uma função f radial, a minha transformada de Fourier mapeava esse cara aqui no mesmo PK de x vezes uma função g radial. Tá? Então, isso aqui em dimensão em Rn. Tá? E aí, isso aqui definiu um mapa, que a gente chamou Fzinho NK. Né? Fzinho NK de F era o G. E o statement era que FNK era, se eu não me engano, menos I a K, vocês me corrijam se eu tivesse errado, N mais 2K, 0. Era isso? Vou dar uma olhadinha aqui para não esquecer. Isso. Né? Esse era o Bochner's Relation. Ou seja, essencialmente, né, bastava eu saber tirar a transformada de Fourier de funções radiais. E transformada de Fourier de funções radiais, dependendo da dimensão, né, tem a ver com uma certa função de Bessel. Né? Transformada de Fourier de dimensões radiais, transformada de Fourier de funções radiais em dimensão n, vai aparecer um núcleo, que é o Jn menos 2 sobre 2. Ali é a função de Bessel. Isso é uma das aplicações das funções de Bessel. Tem toda uma teoria extensa por trás disso, aí eu não vou me aprofundar mais do que isso por hora. Tá? Muito bem, eu deixei um ponto em aberto aqui, tinha 3 passos, né, para fazer isso. Primeiro era verificar isso daqui para as gaussianas, elevado a menos πx quadrado. Segundo que a gente fez, que era o teorema anterior. Segundo passo era verificar isso daqui para dilatações da gaussiana. Tá? Tem um presente para você, Gigui. Seu celular. Encontrei ali no banco fora da biblioteca. Para dilatações da gaussiana, que não era muito difícil, era só ver o interplay mesmo entre a dilatação da gaussiana aqui e usar que o polinômio é homogêneo de grau K, e dilatações via transformada de Fourier também são bem comportadas, e você acabava provando esse resultado aqui. Né? Portanto, eu podia pegar combinações lineares desses caras, e o passo que eu deixei em aberto era, essencialmente, o passo da gente argumentar por densidade que isso aí valia, de fato, para todas as funções que a gente quer. Né? As funções para as quais isso daqui, obviamente, eu tenho que assumir que isso aqui pertence ao L2. Tá? Isso aí pertencer ao L2 é equivalente ao definir esse conjunto aqui, R, das funções f, digamos, de 0 a infinito em R, tais que a integral de 0 a infinito de f de R quadrado
R a N mais 2K menos 1, dr fosse igual a zero. Tá? Então, definir esse meu espaço R com essa norma aqui, vamos chamar aqui essa norma de F, sendo isso, norma de 2. Isso aqui ser finito. Desculpa. Né? Definir o espaço desses caras aqui serem infinitos. E a pergunta era, por que o span, né, das funções é elevado a menos π delta x quadrado, com delta maior do que zero, por que esse fecho aqui dava o espaço inteiro? πr quadrado agora, já passando para cá. Né? Como a gente viu, existia uma isometria entre esse meu espaço R, que é um espaço aqui de funções de uma variável, o espaço das funções em L2 de Rn, que é dessa forma, e o espaço das funções radiais em L de L2 de Rn mais 2K. Né? Então, a gente faltou só o passo disso daí. Então, moralmente, o que a gente estava falando era que... Então, vamos lá. Suponha que existe uma G. Se existisse, né? Se existir G, se existir uma função f pertencente a esse meu espaço R, a tal que f seja ortogonal a qualquer elevado a menos π delta R quadrado, eu gostaria de concluir que a f é identicamente nula. Ou seja, dada a informação de que f tem esse decaimento, se eu sei que a integral de 0 até infinito de e elevado a menos π delta R quadrado f de R, essa aqui é a norma, né? Essa aqui é o produto interno, n mais 2k menos 1 dr. Se isso aqui dá zero, para todo delta, eu queria concluir que a f é zero. Isso aqui, na verdade, não é tão difícil. Acho que a gente para pensar um pouco. Deve haver várias maneiras de você fazer. Mas eu estava pensando a gente fazer o seguinte. Vamos trocar a variável. Deixa eu chamar aqui r quadrado de t. Chamar r quadrado de t. Então, isso aqui fica integral de 0 a infinito, elevado a menos π delta t. F de raiz de t. E aqui fica r quadrado de t, fica t, n mais 2k menos 1 sobre 2. dr, então aqui implica que 2r dr é igual a dt. Então, dr é dt sobre 2r, 2r é 2 raiz de t. Ou seja, isso aqui fica integral de 0 até infinito, é elevado a menos π delta t, f de raiz de t, a t elevado a n sobre 2, mais k menos 1. K menos 1 fora, né? 2k sobre 2 é 2, menos 1 com menos meio com menos meio dá menos 1. Tem um dt sobre 2 aqui. Sobre 2 aqui, se você quiser. Tá? Então, batiza essa função aqui de h, deixa eu batizar essa função aqui de h de t. Tá? Então, o que você tem é que integral de 0 a infinito de e a menos π delta t, h de t, dt, isso aqui é zero. Para qualquer delta. Hoje h tem um certo decaimento aqui, né? Então h é, quer dizer, h em particular, note que o seguinte, note que quando você integrar, eu queria fazer só uma observação aqui antes da gente continuar. Quando eu integrar essa função, isso aqui é absolutamente integrável, tá? Isso aqui é a menos delta t, módulo de h de t, dt, isso aqui é menor do que infinito, para qualquer delta maior do que zero. Né? Então, isso aqui, se eu voltar, né? Se eu botar o módulo aqui, se eu botar o módulo aqui, isso aqui é igual a isso. Tá? E, obviamente, que isso aqui é absolutamente a integral do módulo desse cara aqui, né? Isso F podia até ser negativo, na verdade tem que ser para poder dar zero. A integral do módulo disso aqui é finito, simplesmente se você olhar para essa medida e conseguir fazer um Cauchy-Schwarz, né? Porque f quadrado está no L2 dessa medida aqui, e a gaussiana, obviamente, está no L2 dessa medida aí, polinomial, tá? Então, isso daqui vale. Para todo delta maior do que zero, tá?
Então a pergunta é, então H é uma função nessas condições, tá? Onde ela é integrável com todos esses caras aqui, e isso aqui é zero para qualquer delta maior do que zero, eu quero concluir que H é zero, né? Se concluir que H é zero, naturalmente a F vai ter que ser zero, que é o que eu quero provar. Tá? Isso daqui é essencialmente a transformada de Laplace de uma função H. Então a gente pode definir um objeto aqui, E a menos. Então agora esqueça isso aqui por enquanto, vamos falar aqui de maneira geral. Em geral, né, se você tiver uma função H, né, se você tiver uma função H aqui de zero a infinito, tomando valores reais, você pode definir essa transformada aqui com o π, se você quiser, que é meramente estético, tá? Menos π delta. Vamos definir essa transformada, chamada transformada de Laplace. Vou chamar aqui H chapéu, agora é uma H chapéu de delta. Não falei muito aqui sobre a transformada de Laplace no curso. A teoria da transformada de Laplace ela caminha em paralelo com a transformada de Fourier, transformada de Mellin. Todas essas coisas têm uma certa equivalência, pelo menos filosoficamente falando. Se você entende uma, você entende essencialmente todas, né? E aqui o objeto que a gente precisa para concluir esse resultado é simplesmente a continuação analítica. Tá? A gente só precisa aqui de continuação analítica. Então, veja bem, se H é uma função nessas condições aqui, que isso aqui é absolutamente integrável para qualquer delta maior do que zero, essa função aqui do lado direito, tá? Isso aqui é uma função analítica em real de delta maior do que zero. Né? Isso aqui é o teorema de Moreira. Vocês já estão percebendo que o teorema de Moreira é um dos meus teoremas favoritos. Né? Ou seja, essa função aqui, H chapéu de delta, que a princípio era definida para delta maior do que zero, delta real, né? Na verdade, a gente vê que eu não só posso definir para delta real positivo, como eu posso definir em todo esse semiplano aqui. Tá? E o fato de eu dizer que ela é zero para todo delta real positivo, o fato de eu dizer que ela é zero aqui, né? Como ela é analítica nesse domínio, ela vai ter que ser zero no domínio inteiro. Né? Na verdade, eu não precisava nem que ela fosse zero para todo delta maior do que zero. Bastava que fosse zero em um conjunto que tem um ponto de acumulação. Né? Então, isso aqui implica que H chapéu de delta é zero para qualquer delta igual a x mais y com x maior do que zero. Tá? Pronto. Então, você toma agora, você pode tomar delta igual a 1 mais y, por exemplo, se você quiser. O H chapéu, que é zero, de 1 mais y, isso aqui é a integral de 0 a infinito, é elevado a menos π 1 mais y, t, h de t, dt. Isso aqui nada mais é do que e elevado a menos π i, y, t, a e elevado a menos πt, h de t, dt. Né? Essa é uma função L1, essa é uma função que está em L1, delta igual a 1. Né? O que você está dizendo aqui é que a transformada de Fourier dela, para qualquer y, né? A função de t em L1, a transformada de Fourier dela é zero, para qualquer y. Então, a função que está em L1 cuja transformada de Fourier é zero, implica que essa função tem que ser zero, o que implica que a minha h de t tem que ser identicamente nula. Se eu voltar, a minha h era f vezes uma potência de t, então minha f tem que ser identicamente nula. Tá? Pronto. Mas isso aqui era uma maneira de você provar. Eu não... Já seria suficiente. Né? É o suficiente se você me desse qualquer conjunto de deltas que tivesse um ponto de acumulação. Né? A única coisa que é necessária aqui é só eu concluir que essa continuação analítica aqui é zero. Tá? Então, de fato, como você bem observou, eu nem preciso de todos os deltas não para gerar. Se eu tivesse só o delta de 0 a 1, seria suficiente. Né?
que moralmente é verdade, né? Moralmente falando, isso aqui é um espaço L2. O espaço L2 a gente sabe que geralmente tem uma base enumerável, então não tem por que eu ter uma quantidade não enumerável de caras aqui, deveria ser mais do que suficiente, né? Então tá, então isso aqui é uma maneira de provar. Eu estava tentando fazer na aula passada aqui, mas não, às vezes é difícil pensar aqui na frente da câmera e na frente de todo mundo. Mas eu achava que tinha uma maneira de relacionar isso aí com a transformada de Fourier e era assim. Eu não parei para pensar mais na sua sugestão de usar o Stone-Weierstrass. Talvez haja uma maneira, mas você tem que tomar um certo cuidado aqui, que o domínio não é compacto. Mas talvez você tenha que ir fazendo em cada compacto, você possa usar isso aí e fazer de outra maneira, não tenho dúvida. Tá? Isso aqui não há unicidade, mas é mais uma das maneiras de você usar a continuação analítica. Né? Se você define a transformada de Laplace como sendo isso, existe uma maneira de você voltar da H chapéu para H. Né? E essa maneira é exatamente você integrar agora H chapéu, que é analítica nessa região, você integrar H chapéu em linhas verticais, para voltar para H. Então, por isso que você, às vezes, quando vê a... Mas isso nada mais é do que a inversão de Fourier disfarçada. Tá? Então, essa forma de inversão da transformada de Laplace, na verdade, a inversão de Fourier disfarçada. Tá? Se você fizer essa mudança de variáveis ali. Então, por isso que eu não vou falar muito mais sobre isso. Tudo bem, então isso aqui encerra o conteúdo da aula passada, essa parte de análise harmônica da esfera. Hoje e amanhã eu queria falar um pouquinho sobre, revisar um pouquinho de coisas que a gente já falou, né? Esses potenciais de Riese, integração fracionária, desigualdade de Hardy-Littlewood-Sobolev, e depois falar um pouquinho mais sobre espaços de Sobolev. Tá? Então isso aí é mais ou menos o tópico para hoje e para amanhã. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso daqui? Estamos tranquilos? Muito bem. Falta pouco, gente, hein? Falta só 6 aulas, depois da de hoje. Eu falei para vocês da minha intenção de marcar a prova no dia 12 de junho, né? Que, na verdade, eu errei, não é quinta-feira, 12 de junho é sexta-feira. Se vocês estiverem ok, marcar sexta-feira. Se vocês quiserem, a gente passa para o dia 11. Mas fica a critério de vocês. O que é que vocês acham? 12, dia 12, 1h30, 6h30, vocês vão perder o futebol, mas só um dia, não tem problema não. Então pronto, fica marcado dia 12, de 1h30 a 6h30 da tarde. 5 horas de prova. Vou falar com os nossos alunos correspondentes nas universidades federais aí, ver se todo mundo pode, mas a princípio está marcado nesse dia aí. Então, tá, tópico 2 de hoje, essa parte de integração fracionária. Então, em inglês, quando vocês virem esse nome fractional integration, quer dizer exatamente isso. Muito bem. A motivação para tudo isso daqui, né, tem a ver com você definir digamos, as potências fracionárias do Laplaciano. As potências fracionárias do Laplaciano. Se você pegar uma função f, então aqui nessa discussão f vai ser sempre uma função na classe de Schwartz, em Rn. Tá? Eu sei que se eu pegar o Laplaciano de f e olhar para a transformada de Fourier dele, tá? Isso aqui do lado de Fourier vai me dar menos 4 π quadrado módulo de xi quadrado f chapéu de xi. Vocês já fizeram essa conta aqui várias vezes. Então, Laplaciano de f, transformada de Fourier no ponto xi. F suave, Laplaciano de f também é Schwartz, isso daqui, desse lado continua sendo Schwartz. Deixa eu passar esse menos para cá. Então, na verdade, eu estou querendo tirar o menos Laplaciano, esse aqui é o operador positivo, menos Laplaciano de f, é multiplicação do lado da transformada de Fourier por 4 π quadrado xi quadrado. Se eu tirar o bilaplaciano, se eu tirar o Laplaciano do Laplaciano, não tem problema nenhum. Né? Ambos, isso daqui faz sentido tanto no espaço físico como no espaço de Fourier. Tá? Laplaciano do Laplaciano de f. Isso aqui, se a f for C4, eu posso tirar. Né? Em particular, f Schwartz. Agora, se eu disser para você o que é o Laplaciano 3 meios, aí já complica um pouquinho o meio de campo no espaço
físico. Né? O Laplaciano de 3 meios, como é que você vai tirar 3 meios do Laplaciano? Como é que você vai tirar 1 meio do Laplaciano? Como é que você vai tirar π vezes o Laplaciano? Né? Sobre o Laplaciano, exatamente. Sobre o Laplaciano. Não, vou já falar sobre menos Laplaciano, tá? Só moralmente falando. Então, aqui a gente vai definir, quer dizer, a motivação é para eu tirar, pegar o menos Laplaciano, né, entender o que é uma potência do menos Laplaciano atuando numa função f. Então, o que é isso daqui? Por definição, para uma f Schwartz, eu vou definir esse objeto aqui no espaço de Fourier. Tá? E eu vou fazer isso pegando simplesmente esse mesmo carinha que aparece aqui, 2πxi, a raiz desse cara, módulo aqui, e vou elevar a alfa. Tá? Então, se você quiser dar sentido, ao operador menos Laplaciano elevado a uma potência atuando numa função, você vai para o lado de Fourier, definido tudo na classe de Schwartz. Tá? Define aqui, é definido assim, e volta para transformada de Fourier. Se f é Schwartz, f chapéu é Schwartz, isso aqui é integrável, né? L1, você pode voltar. Então, a transformada de Fourier inversa dessa função está bem definida, é uma função que você batiza como sendo o menos Laplaciano alfa sobre 2 de f. Tá? De x, né? Isso aqui nada mais é do que 2πxi a alfa, f chapéu, né? Transformada inversa. Para f Schwartz. Tá? Algumas pessoas me perguntam, né? Isso aqui é uma coisa que deve estar claro para vocês nesse curso já. Como é que eu defino alguns operadores? Alguns operadores eu só defino numa classe densa, numa classe de funções boas. Né? Então, eu defino esse operador a princípio na classe de Schwartz, tento buscar algum tipo... Isso aqui é um operador linear, né? Fixado alfa, ele é obviamente linear. Tento buscar algum tipo de limitação LP nele, e aí é que eu posso estender ele para aquele LP, né? Se houver esse tipo de limitação LP. Né? O processo de definição dele, do LP, é um processo de limite. Você pega uma função da classe Schwartz que tende para aquele cara e define ele no espaço LP como o limite apropriado. A gente já fez isso várias vezes, vamos continuar fazendo. Muito bem. Na verdade, hoje eu vou estar interessado em falar um pouquinho mais sobre potências, na verdade, negativas do Laplaciano. Né? Então, essas... menos delta menos alfa sobre 2 de f. Se eu olhar isso aqui do lado da transformada de Fourier, isso deveria ser 2πxi elevado a menos alfa f chapéu de xi. Tá? Então, imagina que f é Schwartz, f chapéu também é Schwartz, né? Então, no infinito não tem problema nenhum, esse cara aqui é integrável. Agora, na origem, se o alfa for positivo, menos alfa é negativo, para esse cara continuar localmente integrável, eu deveria pedir que o alfa tivesse entre 0 e n. Né? Se o alfa for igual a n, se a menos n já não integra mais perto da origem, esse cara aqui já não é mais não é L1 loc. Tá? Então, para ficar bem definido, assim, se eu pegar uma função Schwartz, eu posso ainda definir para alfa entre 0 e n a potência negativa do Laplaciano, menos alfa sobre 2. Pegando para f Schwartz, dá isso daqui, isso aqui é L1, eu posso voltar. Defino isso daqui. Né? Esse operador aqui, na verdade, ele tem uma representação também do lado físico. Não só do lado de Fourier, mas ele tem uma representação do lado físico. E a representação do lado físico dele envolve a transformada de Fourier. Se eu pegar aqui o produto de duas funções, quando eu passo a transformada de Fourier inversa, eu levo produto em convolução. Né? Então, é a convolução de f com a convolução da transformada de Fourier desse cara. Professor, isso daqui não é uma função L1, nem L2, nem nada. Tudo bem, mas ele tem uma transformada de Fourier no sentido das distribuições. A gente já viu que a transformada de Fourier desse cara é essencialmente um cara do mesmo estilo, só trocando alfa por n menos alfa. Tá? Então, vai ser conveniente a gente definir, então, esse operador de integração fracionária, por assim dizer. I alfa, esse operador, vamos definir o I alfa de f.
Definir esse operador I de F como sendo, vou botar aqui 1 sobre uma certa constante que depende de alfa. Primeiro, aqui tudo, o alfa está entre 0 e n, tá? Isso aqui é a integral em Rn de quem? De f de y sobre x menos y elevado a n menos alfa. Então, vamos definir assim. E alfa de f de x. Tá? Isso aqui nada mais é do que 1 sobre gama de alfa, f convolução com essa função 1 sobre x a n menos alfa. Onde essa minha constante gama de alfa, vamos ter cuidado aqui para a gente não se perder nas constantes, é igual a isso aqui. Π, n sobre 2, 2 a alfa, gama alfa sobre 2, gama n menos alfa sobre 2. Muito bem. Então, isso aqui, a princípio, para uma função na classe de Schwartz, eu defino esse meu operador I alfa dessa forma. Gostaria de fato ver que esses dois operadores aqui são os mesmos. Se eu definir o I alfa só por isso daqui, ou se eu definir o I alfa passando por lado da transformada de Fourier e depois voltando, vai dar uma função também, gostaria de ver que é exatamente essa função. Né? Observa que isso daqui é, isso aqui, blá blá blá, dy. Né? Observa que isso daqui é integrável. Né? Para todo x, parado x, quando y está perto de x, isso aqui é limitado, quando y está perto de x eu estou integrando n menos alfa, perto da origem, não tem problema. Quando o y é grande, eu estou integrando n menos alfa, mas isso aqui tem o decaimento que eu quiser. Isso aqui para todo x define uma função. Tá, então, vamos agora entender por que esses dois caras são iguais. Na verdade é uma coisa que vocês já provaram. Deixa eu só revisar. Nosso teorema 1 é o seguinte. Então vamos lá. Seja 0 menor do que alfa, menor do que n. Então, o primeiro item aqui diz o seguinte, que a transformada de Fourier dessa função aqui, x a menos n mais alfa, é essa função. Tem essa constante aqui, que eu não vou esquecer. Transformada de Fourier x a menos n mais alfa, x a menos alfa. Em que sentido? No sentido das distribuições temperadas. Né? Isto é, né, para qualquer função φ na classe de Schwartz, vale a seguinte coisa. Integral em Rn de x menos n mais alfa, φ chapéu de x dx é igual a essa constante aqui, gama alfa, 2π a menos alfa, integral em Rn de x a menos alfa, φ de x dx. Segundo, mesma coisa. A transformada de Fourier dessa I alfa é igual a 2π x, vou botar aqui 2π xi a menos alfa f chapéu de xi. Também no sentido das distribuições temperadas, essa linha, né? Isto é, a integral de I alfa de f, vamos botar aqui de x, g chapéu de x, dx, é igual, integral em Rn, f chapéu de x, 2π x menos alfa, g de x dx. Para quaisquer f e g na classe de Schwartz.
E daqui você vê o seguinte, certo? Se essa identidade... Se eu pegar uma função f na classe de Schwartz, esse objeto aqui está bem definido para todo x, isso aqui é uma função. Tá? Isso aqui está me dizendo que a transformada de Fourier dessa função, no sentido das distribuições temperadas, é uma função e é dada por esse cara aqui. Tá? Agora, eu sei que esse cara aqui é a transformada de Fourier. A transformada de Fourier inversa desse cara, por definição, é a função que eu chamei disso daqui. Né? Que é uma função, já que esse cara aqui está em L1. Esse cara que está em L1 tem uma transformada de Fourier inversa. Né? Então, tem duas funções aqui que fazem o papel da transformada de Fourier inversa desse cara. Né? Se a tua transformada de Fourier no sentido das distribuições temperadas é uma função, essa função é única. Né? Então, duas funções que dão a mesma... Duas funções, tal que f, g é igual à integral de f' g para qualquer g na classe de Schwartz, tem que ser a mesma função. Né? Você já viu esse tipo de argumento aqui na sala, né? Isso aqui é essencialmente equivalente. Se f φ for zero, para qualquer φ em Schwartz, então a tua f tem que ser zero, se você passar dividindo. Né? Isso daqui a gente pode aproximar as funções características de bolas por funções da classe de Schwartz, pega uma função característica de uma bola, aproxima por funções da classe de Schwartz por baixo, isso aqui vai valer então para qualquer φ característica de bola, você tira a média pela diferenciação de Lebesgue, tua função f tem que ser zero. Né? Então, ou seja, se duas funções têm a mesma distribuição, têm a mesma transformada de Fourier no sentido das distribuições, essas funções têm que ser igual. Né? Portanto, a gente vai estar voltando. De fato, essa definição é igual a essa para funções f na classe de Schwartz. Um pouco de comentário sobre essas duas coisas aqui. Por exemplo, vocês já fizeram. Né? Vocês já fizeram numa lista de exercícios no começo do curso, que eu passei para vocês, quando vocês aprenderam que a transformada de Fourier da Gaussiana. Quem é a transformada de Fourier da Gaussiana? Muito bem. Se não souber isso, diz que não me conhece. Isso aí o cara tem que responder até bêbado, meu irmão. Tu tá na Lapa, tomando às 5 horas da manhã, embriagado, o cara te pergunta assim, transformada de Fourier da Gaussiana? A Gaussiana. Tem que estar no sangue, assim, né? Então, vocês aprenderam que a transformada... E na aula passada a gente provou, na verdade, uma versão mais forte disso, né? Que a transformada de Fourier da Gaussiana, vezes um polinômio, gerava exatamente essa mesma identidade aqui, quando eu trocava essa potência, ainda multiplicando por um polinômio harmônico. Tá? Então, isso aqui, para lembrar, era exatamente o fato de que a transformada de Fourier de E elevado a menos π delta x quadrado, então em dimensão n, né? A transformada de Fourier disso daqui dava 1 sobre delta n. Corrija-me se eu estiver errado. Dava isso. Né? Então, você aplica a sua fórmula produto com esses caras, né? Isso vezes uma filinha dx é igual à integral desse cara vezes a φ de x. E agora você pega essa expressão aqui que vale, você multiplica por uma certa potência de delta, você multiplica aqui por um delta beta menos 1 apropriado, você tem que escolher o delta beta menos 1 aqui que você quer, e depois você integra ambos os lados de 0 a infinito com respeito a d delta. Para o beta apropriado, você vai chegar exatamente nisso daqui. E esse fator gama alfa que aparece aqui, esses fatores, essas funções gamas que aparecem aqui, correspondem exatamente à função gama que você vai obter aqui quando você integrar em delta. Né? Isso aqui é uma função gama e vai sair uma potência de x. Então, isso aqui implica, vamos botar aqui, para o delta para o beta apropriado. Não vou fazer os detalhes, porque vocês já fizeram. Muito bem. Uma vez que a gente tem gostaria de provar 2, e aqui é mais um sentido da gente ter cuidado de justificar os diversos fubines que a gente vai usar. Né? Aqui não tem problema nenhum, aqui tem uma gaussiana, tudo isso aqui é absolutamente integrável, você pode trocar e usar fubine à vontade. Né? Então vamos tentar chegar de 1 em 2. De 1 em 2. Como é que eu gostaria de fazer aparecer
Então, primeiro eu escrevo 1, só que agora eu vou trocar. Então, eu tenho aqui a 1 sobre x a n menos alfa. Tá? E aqui eu tenho o φ de x, dx, igual a... Vamos ver se eu faço aqui junto com vocês. 2πa menos alfa. Integral em Rn. Aqui ficou 1 sobre x a alfa. Φ de x dx. Muito bem, vamos ver se isso daqui eu consigo fazer chegar bem perto dessa fórmula aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é trocar a variável x por y aqui. Ninguém vai ter problema nenhum com isso. Né? Agora eu vou usar que isso aqui é uma convolução. Né? Eu vou tentar trocar, vou deixar o denominador com y e vou botar o numerador com x menos y. Então, se eu fizer essa minha função aqui, φ de y, ser f de x menos y, tá? O que eu ganho é que a integral em Rn, vamos lá, de f de x menos y sobre y elevado a n menos alfa dy é igual a essa constante, gama alfa. Rapaz, o cara... Vou dar uma dica para vocês, no dia que vocês forem dar uns cursos desses de análise harmônica. O cara tem que estar calmo para fazer essas contas aqui, porque senão o cara erra fácil. Tomar um calmante antes de vir para a aula, rezar para que tudo dê certo. Né? Então aqui fica 1 sobre x a alfa. Vamos já ver quem é a φ. Né? Quem é que fica sendo a φ nesse caso? Né? Se a φ de y for f de x menos y, peraí, aqui eu vou ver se eu vou mudar a variável também. Não, né? Isso aqui é a φ. Tá. Se a φ é isso daqui, minha pergunta é quem é a φ, né? Então a φ de x não dá, vamos botar φ de um xi, né? Porque o x aqui está parado. Φ de xi é a integral de e elevado a 2πi xy, φ de y, dy. Né? Por definição, isso daqui é a integral de a2πi xy, f de x menos y dy. E agora o que eu faço aqui é chamar o x menos y de z. Isso aqui fica 2πi xi, quem é o y? Dá x menos z, f de z, dz, dá menos dz, mas aqui é Rn, não tem problema. Isso daqui dá, então, é a 2πi xi x vezes f de xi. Né? Ou seja, φ é exatamente isso. Né? Então, parei nesse x aqui, vamos pensar, o x é uma nova variável, então deixa eu trocar aqui por xi, deixa eu trocar aqui por xi, φ de xi, eu concluí que era isso. Então, deixa eu botar aqui o xi é alfa, ficou então e elevado a 2πi xi x, f de xi dxi. Então, isso aqui é a mesma identidade, só chamando o φ de y, fixando um ponto x e chamando isso aqui de f de x menos y. Tá? É claro que esse φ é Schwartz, essa f que aparece aqui é Schwartz. Então, isso aqui é um mero restatement da identidade acima. Vocês veem que começa a aparecer o objeto que eu quero, né, o i-alfa de f de x. Então, para fazer aparecer essa identidade número 2 aqui, o que eu tenho que fazer é pegar isso aqui, que é uma identidade, multiplicar aqui por g chapéu, então vou pegar aqui, vou multiplicar aqui por g chapéu de x e vou integrar de x. Então isso aqui é a mesma coisa que eu integrar em Rn. De novo, multiplicar aqui por g chapéu de x e integrar em dx. Tá? Então, primeiro, uma nota de passagem aqui, porque que tudo isso aqui é absolutamente convergente. Né? Lembre-se que aqui f e g são Schwartz. Por que isso aqui é tudo absolutamente convergente? Bem, esse lado aqui é absolutamente convergente
Porque, bem, isso aqui tem módulo 1, integral de f chapéu com que se alfa é um número, né? E depois fica a integral em x. Então, o lado direito é absolutamente convergente, não tem problema nenhum. Lado esquerdo é absolutamente convergente porque muito bem, essencialmente isso aqui é absolutamente convergente, porque esse pedaço aqui é igual a esse, né, mas eu gostaria de tirar o módulo aqui. Né, então vamos ter um pouquinho mais de cuidado e ver por que nesse ponto, por que esse meu lado esquerdo é absolutamente convergente. Então a pergunta aqui é por que o left hand side desse negócio aqui é absolutamente convergente. Sem muitos problemas, a gente pode tirar algumas estimativas aqui. Né? Então, o lado esquerdo, quero só investigar quem é essa função de x aqui. Tá? Dá uma olhadinha mais perto, quem é que é o iα de f de x. Dá uma olhadinha mais perto. Isso aqui é a integral de f, deixa eu botar aqui f de y. Deixa eu botar o x menos y embaixo. Tá? Lembra que é a mesma coisa, se eu trocar a variável, dy, em Rn. Tá? Muito bem. Quando x é pequeno, se o x for menor ou igual que 1, tá? Para x menor ou igual que 1, isso aqui fica uma integral de 1 x menos y, quer dizer, como é que eu posso dizer isso daqui? Quando x é pequeno, gostaria de argumentar que isso aqui dá limitado. Que isso aqui dá limitado. Eu quebro essa integral aqui, e a integral quando o y é pequeno, y menor ou igual que 2, e a integral onde o y é maior ou igual que 2. Tá? Quando o y é menor ou igual que 2, eu simplesmente troco o f por uma constante, que é limitado, e a integral de 1 sobre y menos x, perto da origem, dá um número. Tá? Quando o y é maior do que 2, y menos x é essencialmente y. Então aqui eu fico com y a n menos alfa, e aqui eu fico com f de y. Aí agora eu posso usar que f de y é menor ou igual do que qualquer potência de y, negativa, e dá integrável também. De modo que quando x é menor ou igual que 1, essa integral aqui dá menor ou igual que 1 constante. Então é uniformemente limitado perto da origem. Quando x é grande, x menor ou igual do que 100. Vou botar aqui, isso aqui. Né? Quando x é grande, x maior do que 100, minha sugestão é que vocês quebrem essa integral aqui, por exemplo, em 3 pedaços. Agora o x está grande. Eu tenho que ter cuidado quando o y, vamos botar aqui, quando o y é menor do que x sobre 2, quando o y menos x é comparável com x sobre 2, e a integral no terceiro pedaço, no complementar. Quando o y é menor do que x sobre 2, x é muito grande. Quando o y é menor do que x sobre 2, essa integral aqui embaixo fica x a n menos alfa. Tá? Porque x menos y é comparável com x. E aí em cima da integral de f, que é um número. Então esse pedaço aqui te dá uma coisa do tipo menor do que 1 sobre uma constante, menor do que 1 sobre x a n menos alfa. Segundo pedaço, quando y menos x é menor do que x sobre 2, ou seja, quando o y está perto de x, você troca f por uma constante, e aí você vai integrar isso daqui, né, quando isso aqui é perto de x. Tá? Ou seja, a gente tem que fazer essa conta aqui on the side. Né? Você vai querer integrar, vou fazer aqui rapidinho. Você vai querer integrar uma constante sobre x menos y a n menos alfa, quando o y menos x é menor do que x sobre 2. E aqui você pode trocar o y, na verdade, por módulo de x vezes z. E essa integral que você vai querer integrar, então, fica o quê? Fica
O módulo de x sai aqui, fica 1 sobre x a n menos alfa. E a integral fica sendo 1 sobre... aqui fica sendo um vetor unitário, né? Vamos botar aqui z menos um certo vetor unitário, é 1, a n menos alfa. Agora, onde z menos E1 é menor do que 1 meio, né? Que eu divido tudo por x. E aqui também tem um dy que fica x a n dz. Então tem dz e aqui tem x a n, se você quiser. dy é x a n dz. Pronto. Dá isso? Na verdade, eu não, isso aqui é cru, né? Eu poderia ter feito melhor ainda, né? Porque, assim, quando o x é grande e o y está perto do x, comparável com x, né? Então, o f de y está comparável com o f de x. Né? Então, você pode pegar o f de y aqui como o f de y como sendo menor do que x elevado a qualquer potência. Tá? Então, aqui tem um f aqui, tem um f de x aqui na frente, tá? Se você quiser. Pode trocar aqui e botar o f de x aqui na frente. Que o f de y é comparável com o f de x. Então, na verdade, esse cara aqui dá um número, essa integral aqui é finita, isso aqui dá um número, mas você pode multiplicar por qualquer f de x. Se você quiser trocar f de x por 1, isso aqui dá um crescimento polinomial em x, mas não faz sentido, né? O crescimento na verdade, dessa ordem. Esse cara aqui é menor do que esse, porque tem esse f de x aqui em cima. Né? E esse último aqui no complementar, onde y é maior do que x sobre 2 e y menos x é maior do que x sobre 2, aqui você está integrando essencialmente fora dessa bola aqui, né, se o x estiver bem aqui, né, fora da bola, x sobre 2, fora dessa bola aqui, então está aqui o x, o y não está nem perto da origem e nem perto do x, aí você pode simplesmente usar que f de y é menor ou igual do que uma constante sobre 1 mais y quadrado, se você quiser, ou 1 mais y elevado a... Você usa que f de y é menor ou igual do que 1 sobre 1 mais y elevado a qualquer potência m. Tá? Que aí, desde que o y esteja longe, se o y... Bota só 1 mais y elevado a m. Se o y estiver longe da origem, isso aqui não vai ter problema perto da origem, e se o y estiver longe do x, isso aqui também não vai ter problema. Né? Aí você faz a mesma troca de variável, y por xz, aí você vai estar integrando, você vai sobrar integrando 1 sobre módulo de z a n menos alfa, 1 sobre módulo de z quer dizer, z menos E1, né, aqui. Z menos E1, N menos alfa, Z a N, onde o Z está longe do E1 e está longe do zero. Tá? Então, isso aqui não tem problema, isso aqui é finito, dá um número. Né? Porque no infinito, você pega um M, escolhe M mais N menos alfa para ser maior do que N, e quando o Z está perto do E1, esse cara aqui é integrável. Tá? Na verdade, você está até tirando, né? Então, Z menos E1 aqui é maior do que meio e Z maior do que meio. Então, você está tirando os dois caras e no infinito, obviamente, isso aqui é integrável. Só sai uma potência de x aqui também. Mas, de novo, essa potência de x que sai, né, daria um crescimento polinomial em x, você pode ajustar, porque o valor que está aqui em cima, né, como o y é maior do que x sobre 2, então f de y aqui é comparável com f de x. Né? F de y aqui é comparável com f de x. Então, na verdade, o crescimento aqui é esse cara aqui. Mas, de qualquer forma, na pior das hipóteses, é um crescimento polinomial em x. E aí, se esse cara aqui tem um crescimento no máximo polinomial em x, isso aqui, obviamente, é absolutamente convergente. Tá? Então, toda essa discussão aqui, talvez não tenha sido o modo mais claro, nem mais simples de fazer, mas não é uma conta muito difícil você estimar o crescimento disso daqui. Tá? Para F. Schwartz. Então, ambos os lados são absolutamente convergentes. E aí eu posso, então, usar... Desse lado esquerdo eu já tenho o que eu quero ter. Desse lado esquerdo eu já tenho o que eu quero ter. É exatamente isso.
E do lado direito, agora, como é absolutamente convergente, é só usar Fubini. Quando eu uso Fubini e troco aqui, eu fico exatamente a integral disso, isso dx, dá o g de xi. Eu volto. Então, fico g de xi, fico 2π, cadê o 2π xi a menos alfa, está aqui. Né? E o meu gama alfa vem para cá, né? Vem para a definição do I alfa. Deixa o meu gama alfa para cá. Então, a conclusão é simplesmente essa. Isso aqui implica 2. Tá? Desde que a gente justifique porque é absolutamente convergente, porque eu posso usar Fubini. Tá legal? Meio messy aqui, mas todas as ideias estão aí. Se vocês voltarem no vídeo aí, vocês concordam comigo. Então tá. Então a transformada de Fourier desse cara é esse carinha aqui. Tá? E esse é o meu chamado Riesz potential. Então, deixa eu escrever o nome desse cara aqui. Então, quando vocês ouvirem falar nesses Riesz potentials, é exatamente esses carinhas aqui, I alfa. Algumas propriedades básicas que vocês podem manipular, né? Veja bem, quando você estiver trabalhando com esse tipo de coisa, né, tipo de operadores definido na classe de Schwartz, transformada de Riesz, esses potenciais de Riesz, tá? Você tem que ter um pouquinho de cuidado em discernir o que é uma manipulação formal e o que é que de fato vale. Certo? Então, às vezes, você pode fazer a manipulação formal, passar todo mundo para a transformada de Fourier, fazer o que você quiser aqui, voltar e tudo, isso vai te dar uma ideia do que acontece. Mas nem sempre essas manipulações formais que você fez, elas valem. Por exemplo, uma relação que você pode ver nesse espírito é se você pegar dois caras, I alfa, e aplicar em I beta de F, né? Justificar por que isso daqui dá I beta e alfa de F, porque isso daqui é o I alfa mais beta de F. Por exemplo, você pode tentar passar para o lado da transformada de Fourier. Quem é o I alfa? Esse é o tipo de manipulação formal que eu estou sugerindo que vocês façam aqui. I alfa de alguém, transformada de Fourier, né, é 2π xi a menos alfa vezes a transformada de Fourier desse cara, I beta de F. Por sua vez, o I beta de F transformada de Fourier dá 2π xi a menos beta F chapéu. É claro que aqui você soma 2π xi a menos alfa menos beta F chapéu, e agora você volta. Então, isso aqui é o I alfa mais beta de F chapéu. Tá? Você argumenta que os dois caras têm a mesma transformada de Fourier, então eles devem ser iguais. Tá? Isso aqui vale desde que o zero seja menor do que alfa menor do que n, o zero seja menor do que beta menor do que n, e o alfa mais beta, né? Zero seja menor do que alfa mais beta seja menor do que n. Então, isso aqui é um exemplo de uma manipulação formal, mas você tem que ter um cuidado que todos os passos que você fez aqui são de fato válidos. Né? Por exemplo, a gente sabe que o I alfa chapéu de F é isso daqui se a F for Schwartz. Né? Então, a princípio, o I alfa chapéu de alguém só é isso daqui se esse alguém que está aqui dentro for Schwartz. Isso, a gente pode até ser que seja verdade mais, mas a gente ainda não provou isso daí. Você tem que ter cuidado de provar isso daqui para a sua F. Agora, quando é que o I beta de F é uma função Schwartz, né? Esse cara aqui seria Schwartz, por exemplo, se a F chapéu fosse zero perto da origem. Se a F chapéu fosse zero numa vizinhança da origem, a F chapéu vezes esse cara aqui continuaria sendo infinitamente diferenciável e teria o decaimento, seria Schwartz. Transformada de Fourier inversa dela, que é o I alfa, continuaria sendo Schwartz. Então, para uma função Schwartz
tal que F chapéu é 0 perto da origem, isso de fato é Schwartz. Isso aqui vale, isso aqui vale, isso aqui vale, isso aqui vale. Então isso aqui a princípio valia para qualquer F Schwartz. Vamos botar aqui F chapéu igual a 0 numa bolinha. Beleza. Mas você pode de fato remover isso daqui. Você pode remover isso daqui se você pensar em fazer direto, né? Se você olhar para, na verdade a definição desse operador é essa. Tá? Então, isso aqui é um operador de convolução, com o kernel 1 sobre x a n menos alfa. Esse é um operador de convolução. Né? Você provar que se F for Schwartz, você prova que é absolutamente contínuo tudo, que é absolutamente convergente tudo. E aí você vai ter que realmente provar que a convolução de 1 sobre x a n menos alfa, com a convolução de 1 sobre x a n menos beta, é igual a uma outra convolução, a 2n menos alfa menos beta. É isso? N menos alfa dá esse. N menos alfa menos beta, desculpa. Tá? Então pronto, você pode tentar provar isso daqui. Na verdade, você pode tentar provar isso daqui diretamente. Agora isso aqui esquece Schwartz, é só provar blá, isso daqui. Isso foi o exercício que eu passei para vocês provarem na lista. Né? Vocês podem ver que esse cara aqui tem o grau de homogeneidade correto. Vocês podem de fato pegar a convolução desse cara com a convolução desse cara. Isso. Né? Ver que está bem definido esse cara aqui, é absolutamente convergente, tá? A não ser quando o x está longe do zero. Né? Se o x estiver longe, se o x não for zero, a convolução desses caras aqui está bem definida por causa dessa condição aqui, no infinito vai ser integrável. Né? Você prova que essa função aqui é radial, e prova que ela tem uma propriedade de dilatação correta, então ela tem que ser um múltiplo desse cara aqui. Tá? Essa é a maneira talvez mais correta de fazer, você provar que isso aqui vezes isso é um múltiplo desse cara aqui. Agora, você tem que encontrar o múltiplo correto. Né? Ou você faz a conta na raça para encontrar o múltiplo correto, ou você agora pode voltar para um argumento desse, que vale, por exemplo, se a função é da classe de Schwartz e com a transformada de Fourier zero perto da origem. Né? E aí, isso aqui vai te dar a constante que você precisa para cá. Tá? Então, pronto. Mas isso aqui também foi coisa que vocês já trabalharam, se vocês lembram. Né? Então tá. O relógio parou, né? Aí eu pensando que já são 6h30. Pô, esses relógios aí tem que dar um jeito na bateria, né, meu? Tá. Um outro tipo de manipulação desse sentido é você pegar e tentar tirar quem é o I-alfa, por exemplo, do Laplaciano de F. Então você pode ver que o alfa do Laplaciano de F é o Laplaciano do I-alfa de F, que é igual a menos, se eu não me engano, I-alfa menos 2 de F. Isso daqui se... eu preciso ter aqui alfa maior do que 2 e menor do que n para você tirar. Você pode ver pela transformada de Fourier. Você pode ver pela transformada de Fourier o que é que acontece, né? Que o I-alfa de Laplaciano de F. Quem seria a transformada de Fourier desse cara? A transformada de Fourier do I-alfa de alguém dá 2π x a menos alfa vezes a transformada de Fourier do Laplaciano. Transformada de Fourier do Laplaciano dá 2π x menos alfa, e aqui dá 4π x quadrado, tem um menos, né? Vezes F chapéu. Se você botar esses dois caras juntos, isso aqui te dá... então, menos aqui, e aqui 2πx quadrado. Então, isso aqui dá menos 2πx a menos alfa menos 2. Isso daqui volta para ser menos e alfa menos 2 de F. Chapéu. Novamente, passando para a transformada de Fourier, uma conta formal. Tá? Aí você tem que veja quando é que essa conta formal que você fez aqui de fato vale, a princípio. Né? Ou
No caso aqui, ela vale, se a f for Schwartz, o laplaciano de f é Schwartz, isso aqui está valendo, né? Isso aqui está valendo, isso aqui está valendo, isso aqui está valendo, então, tranquilo. Essa conta aqui vale para qualquer f Schwartz, sem maiores problemas. Ou você pode também olhar na definição diretamente, a definição do I-alfa de f, tentar tirar o Laplaciano pode entrar na convolução, entra na função f, se você quiser derivar em f, ou ele entra na f ou ele entra no núcleo de convolução. Você só tem que provar que você pode trocar derivada com integral via algum teorema da convergência dominada. Se a função f for suficientemente suave, geralmente isso aqui acontece. Tá? Então isso aqui é derivar dentro da integração, envolve um teorema da convergência dominada. Muito bem, isso aqui são dois exemplos dessa parte aí. Então, muitas vezes, né, a gente vai estar trabalhando com coisas assim, nessas próximas 2 aulas, mas alguns dos argumentos merecem ser justificados com um pouquinho mais de cuidado. Muito bem. Então, eu quero lembrar para vocês um pouquinho dessa desigualdade, antes da gente mover para o espaço Sobolev, o que acontece com essa integração fracionária. Desigualdade de Hardy-Littlewood-Sobolev. Também é uma das desigualdades básicas de análise harmônica, bem usuais, bem clássico, né? E tem a ver exatamente com as propriedades de mapa, desse meu mapa I alfa aqui, do potencial de Riese, em qual espaço LP, limitação LP, LQ, ele tem. Tá? Então, assim, na verdade, tudo que a gente está falando hoje aqui está essencialmente contido no capítulo 5. Eu movi para o capítulo 5 aqui do Stein, do Singular Integrals. Tá? A gente já acabou o capítulo 1, 2, 3, eu passei o 4, que é essa teoria de Littlewood-Paley Theory, e agora eu vou falar um pouquinho do capítulo 5. Se der tempo, eu volto. O capítulo 5 vai falar um pouquinho sobre diferenciabilidade de funções. Eu lembro para vocês aqui, quando a gente falou sobre, acho que foi na aula de número 10, e eu digo isso com certeza porque eu olhei o vídeo para saber se eu tinha feito ou não. Na aula de número 10, a gente falou um pouquinho sobre a interpolação de Marcinkiewicz. Interpolação de Marcinkiewicz. E um dos resultados que me dava, quando a gente falou sobre a interpolação de Marcinkiewicz, foi essa desigualdade de Young. Né? Vocês lembram o que é que eu tinha na desigualdade de Young, né? A desigualdade de Young para convoluções era, se eu tivesse quaisquer expoentes P, Q e R entre 1 e infinito, de modo que 1 mais 1 sobre R igual a 1 sobre P mais 1 sobre Q, a desigualdade de Young me dava que F convolução com G era menor ou igual do que uma norma LR, menor ou igual que uma constante F, norma LP, e uma constante G, norma LQ. Né? Isso aqui é Young. Vale para 1 e para infinito. Tá? Uma das generalizações que a gente viu quando falou sobre a interpolação de Marcinkiewicz foi que essa desigualdade aqui eu posso enfraquecer um pouquinho. Eu não preciso fazer a convolução de f com uma função g em LQ, eu posso fazer a convolução com uma função g em LQ fraco. Né? Eu posso pegar aqui uma versão mais geral. Se eu pegar, agora não vai valer nos endpoints, tá? Se eu pegar um PQR menor do que infinito, tem que tirar 1 e o infinito. Acho que eu passei um exercício para vocês trabalharem na lista, provando que isso aqui não vale nos endpoints, certo? E agora eu pego uma G, agora no LQ weak, no LQ fraco. Ou LQ infinito, né? Que se vocês estudaram um pouquinho dos espaços de Lorentz, vocês vão ver que esse é LQ fraco. E, na verdade, continua valendo que a convolução de uma função f no LP com uma g no LQ fraco está em LR, ou seja, vale a mesma uma desigualdade desse tipo. Norma FLP, norma G no LQ fraco. E se vocês lembram a prova que a gente fez aqui, por que eu preciso tirar os endpoints? Né? Porque a prova que a gente fez foi essencialmente provar que sempre vale uma estimativa para LR fraco. Né?
pego uma função g no LQ fraco, vale sempre a estimativa PR fraca. Mapeio sempre no L fraco. Só que como esse intervalo aqui é uma coisa aberta, eu posso sempre, parei no R, eu posso ir para um R0 um pouquinho mais longe, onde vale a estimativa fraca, por isso, pela interpolação de Marcinkiewicz, vale a estimativa forte nesse R. É o final da aula número 10. E, na verdade, é essa desigualdade de Hardy-Littlewood-Sobolev que o livro vai provar de novo. Se vocês forem ler no capítulo, vocês podem ver a prova é essencialmente parecida com o que a gente fez aqui na sala, eu não vou fazer de novo. É uma especialização dessa desigualdade de Young, digamos assim, para LQ weak, né? Desigualdade, quando eu pego uma das funções no LQ fraco. O protótipo da função no LQ fraco que eu disse para vocês era exatamente essa função aqui, 1 sobre x a lambda. 1 sobre x a lambda, se eu pegasse aqui o lambda entre 0 e n, né, 1 sobre x a lambda pertence ao LQ fraco. Quando o Q é exatamente quem? N sobre lambda. Essa função n sobre lambda fica 1 sobre x a n, que é a função que é quase integrável. Então, quando eu pego a função sobre x a lambda, então vale f convolução com 1 sobre x a lambda, norma LR, é menor ou igual do que uma constante, vezes a norma LP da f, vezes a norma LQ fraco dessa função particular. Agora, como eu estou fixando a função, eu jogo aqui, parado, né? E aqui eu tenho que ter 1 mais 1 sobre R é igual a 1 sobre P mais 1 sobre Q, mais lambda sobre N. Tá? Ou seja, 1 sobre R tem que ser igual a 1 sobre P a menos, aqui fica, N menos lambda sobre N. Muito bem. Na nossa notação aqui, o I-alfa de F nada mais é do que F convolução com o kernel 1 sobre x a n menos alfa. Tá? Então aqui é eu fazendo meu lambda Cn menos alfa. Eu vou só resumir isso daqui no teorema seguinte. Deixa eu só ver aqui. O nosso teorema da integração fracionária. Muito bem. Isso. Então está aqui. Deixa eu escrever a forma desse teorema. 2, aqui Hardy-Littlewood-Sobolev. Seja, a gente está sempre trabalhando aqui com alfa entre 0 e n. E aqui, vamos botar, digamos, 1 menor ou igual do que P, menor do que Q, menor do que infinito. Com 1 sobre Q igual a 1 sobre P menos alfa sobre N. Tá? Então, a primeira coisa que eu digo para vocês é o seguinte. Aqui tem um. Se F pertence a LP, né, então essa integral e alfa de F, que é 1 sobre gama de alfa, integral em Rn, 1 sobre y, n menos alfa, f de x menos y, dy, converge absolutamente, né, a quase todo x. Tá? Segundo, agora se você tiver se 1 menor do que P, tiver eles entre 1 e infinito, então esse I-alfa de F, LP, mapeia, vou botar aqui LQ, mapeia uma constante, CPQ, mapeia o LP no LQ.
terceiro, que vale é se F pertence a L1, né? Então vale uma estimativa do tipo fraco, né? Vale uma estimativa Q fraco. Ou seja, medida dos x em Rn, tal que I alfa de F módulo é maior do que gama, é menor ou igual do que 1. Lambda é menor ou igual que 1A, norma de FL1 sobre lambda elevado a Q. Muito bem. Na verdade, a segunda e a terceira parte desse teorema a gente já provou. Isso daqui, esse item 2, né, que é de fato a desigualdade, essa desigualdade de Hardy-Littlewood-Sobolev. É exatamente isso, tá? Exatamente isso aqui. A convolução de F com esse núcleo 1 sobre x a n menos alfa, mapeia o LP num certo espaço LR. Aqui, observe que eu troquei só o R pelo Q. Né? Então, aqui a relação era, se eu trocar o n menos lambda, chamar isso aqui de alfa, eu fico com 1 sobre R, é 1 sobre P menos alfa sobre n. O R aqui eu chamei de Q, desculpem. Então, ele mapeia o LP no LQ desde que esses caras sejam, não pode ser 1, nem pode ser infinito. Não pode ser 1, não pode ser infinito. Se o P for 1, no endpoint aqui, no caso final, se o P for 1, vale uma desigualdade do tipo 1Q fraco. Essas coisas aqui a gente já provou quando falei da interpolação de Marcinkiewicz. Essa primeira também, talvez a gente já deva ter feito. Mas por que, se agora a F está em qualquer LP aqui no meio, por que essa integral aqui é de fato absolutamente convergente QTP, né? Na verdade, o item 2 implica isso, o item 2 e 3 implicam isso daqui, né? Quase todo ponto x. Isso aqui não olha para o módulo da função, então eu posso trocar f pelo módulo de f, 2 e 3 continuam valendo. Então, isso aqui tem que ser finito QTP. Tá? 2 e 3 essencialmente implicam 1. Se você quisesse ver 1 diretamente, você pode simplesmente pegar esse seu kernel de convolução K de x, né? Que é 1 sobre x a n menos alfa. Tá? Dividir em duas partes, escrever ele como sendo K1 mais K2. Onde K1 é onde ele é pequeno. K1 de x é igual a K de x, se o x, digamos, for menor ou igual que 1. E o K2 é igual ao K de x, se o x for maior do que 1. É claro que esse K1 aqui, ou seja, que é 1 sobre x a n menos alfa só dentro da bola unitária, esse K1 aqui pertence a L1. Esse K1 pertence a L1. E eu afirmo para vocês que o K2 pertence ao LP'. Então, se tu pegar uma F em LP, né? Se tu pegar uma F em LP, ou seja, F convolução com K, é F convolução com K1 mais K2. F convolução com K1 é a convolução da função LP com a função L1, que tu sabe que está em LP pela desigualdade de Young. E F convolução com K2 é uma função de LP com LP', que é uma função contínua. Portanto, isso aqui é absolutamente convergente. Essa integral converge em todo ponto. Estou só dando na verdade, claro que eu posso dizer que isso daqui segue de 2 e de 3, mas, na verdade, na ordem, você teria que provar que isso aqui é absolutamente convergente para poder falar em 2 e 3. E o fato de que esse K2 pertence a LP', é só você ver que o expoente, né, n menos alfa, quando você multiplica por P', isso aqui dá maior do que n. Tá? Isso aqui vale se P' for maior do que n sobre n menos alfa. Se eu inverter 1 sobre P' fica menor do que n menos alfa sobre n, que é 1 menos alfa sobre n.
se só se o alfa sobre n for menor do que 1 menos 1 sobre P', que é 1 sobre P. Então, é claro que o alfa sobre n é menor do que 1 sobre P, porque o alfa sobre n é 1 sobre P menos 1 sobre Q. Então, daí você precisa que o Q seja menor do que infinito. Tá? Em todos os outros casos não cobertos aqui, há contra-exemplos. Essas coisas não valem. Então, nos outros casos, há contra-exemplos. Muito bem. Muito bem. Dúvidas? Acabamos que falamos um pouquinho só disso daqui. Eu vou deixar, para começar, deixa eu acabar por aqui hoje, porque isso encerra o que eu queria falar sobre integração fracionária para vocês, né? Então, tem duas aulas de hoje, dois aspectos relevantes, né? O primeiro é a definição de como eu defini esses operadores, né? Como convolução com o kernel, de certa forma singular, mas não no sentido singular que a gente estudou antes, um pouco menos singular, né? E visualizar isso aqui como potências negativas do Laplaciano. A primeira coisa. Segunda coisa importante é, de fato, esse teorema de Hardy-Littlewood-Sobolev sobre integração fracionária. Saber quando é que ele mapeia, né, o LP no LQ, esses operadores de alfa, e a relação é essa. Lembre-se que toda vez essas relações aqui de P, Q, alfa, P, Q, R, elas não são ao acaso. Tá? Quando vocês escrevem uma igualdade desse tipo aqui, só existe uma e somente uma relação entre os expoentes que pode tornar a desigualdade verdadeira, porque todas essas desigualdades aqui têm um caráter global. Desigualdade de caráter global só pode ter uma relação específica dos coeficientes que satisfazem ela. Por quê? Porque você troca a função f por uma dilatação, f delta de x, e aí dos dois lados você vê qual é a potência de delta que aparece. E elas têm que ser a mesma potência de delta, porque senão você poderia mandar o delta ou para zero ou para infinito, chegando numa contradição. E a potência de delta dada pela dilatação, a invariância pela dilatação, é que dá essa relação entre os coeficientes. Então, de fato, a desigualdade equivale se o P e Q forem maiores que 1, e se o P for 1, vale a desigualdade do tipo 1 fraco. Na próxima aula, então, assim, sexta, próxima aula é amanhã, 3h30 da tarde, a gente vai falar um pouquinho sobre espaço Sobolev, talvez 1 ou 2 aulas. A próxima aula é amanhã, 3h30, e semana que vem nós vamos ter 3 aulas também. Tá? Então, na nossa agenda, 1 ou 2 aulas sobre espaços de Sobolev, depois um pouquinho de restrição, e depois eu vejo o que a gente acaba fazendo. Muito bem, senhores, por hoje é só.